Lord of Mysteries, capítulo 216. Créditos narrador K. Klein começou sua primeira manhã em Backlund sob condições de clima frio e úmido, com uma leve neblina que proporcionava muito pouca visibilidade. No café da manhã, bebeu 1 litro de chá barato, que custou 1 centavo, e comeu 2 torradas com manteiga de qualidade inferior no meio. Ele esteve ocupado a manhã inteira, mas primeiro foi ao boletim de Backlund no Burgo Sherwood para postar um pequeno anúncio por 1 mês ao custo de 30 libras. A partir de terça-feira, os leais leitores do boletim de Backlund viriam um pequeno anúncio nas costuras de sua 7ª e 8ª página. Sherlock Moriarty. Bom em vários tipos de investigações privadas. Preços razoáveis e adere estritamente aos princípios de confidencialidade. Reside no Burgo Sherwood, número 15, Rua Minsk. A razão pela qual Klein não escolheu jornais importantes como Notícias de Tussoco ou o Tribunal Diário de Backlund, que tinham leitores em todo o Reino Loen, foi devido ao fato de que seu negócio estava temporariamente limitado a Backlund. Além disso, ele não desejava uma reputação excelente. Portanto, o boletim de Backlund, que foi bem recebido localmente e teve baixas taxas de publicidade, tornou-se sua primeira escolha. Depois de deixar a sede do boletim de Backlund, Klein pegou um mapa e o seguiu para comprar vários pós de ervas e fatias de prata em várias lojas de ervas, floriculturas, joalherias e lojas de acessórios. Ele fez isso em preparação para realizar um ritual. Quando se tratava de itens que não tinham nenhuma espiritualidade, a maioria dos materiais do misticismo podia ser comprada em lojas comuns. No entanto, eles não estavam todos sob o mesmo teto, exigindo que ele visitasse muitas lojas para recolhê-los. Para isso, Klein gastou mais 5 libras. A enorme soma de 200 libras que ele retirou quebrou abaixo da marca de 100 libras, deixando apenas com 92 libras. Gastar dinheiro é tão fácil quanto beber água. Klein encontrou uma pequena lanchonete próxima e pediu um bife de pimenta do reino no valor de 8 centavos. Ele voltou para a rua Minsk número 15, à 1 da tarde e, sem descanso, passou seu tempo usando flor do sono, grama-sangue de dragão, sândalo vermelho escuro e hortelã em pó para criar pó da noite sagrada, um ingrediente-chave necessário para criar uma parede de espiritualidade. Ele só poderia se contentar com esse método até comprar uma adaga ritualística de prata real. Klein especulou que teria de avançar para a sequência 7 antes de eliminar essa restrição. Ufa, senhorita Justiça, senhor enforcado e o sol ainda não pediram licença. A reunião será realizada na hora hoje. Eu me pergunto que surpresas o senhor enforcado vai me trazer, e quantas páginas do diário de Roselle ele pode fornecer. Klein deitou-se em sua cama no quarto e pensou em todo tipo de coisas. Para ele, detetive particular era uma carreira que incluía dinheiro e ação. Isso permitiu que ele entrasse em contato com pessoas de todas as esferas da vida e lentamente descobrisse grupos de Beyonders em Backlund. A partir daí, poderia lentamente encontrar pistas sobre a ordem secreta. Claro, se ele tivesse sorte, seria capaz de descobrir o nome da sequência 7 que correspondia ao palhaço através de um círculo particular de Beyonders e comprar a fórmula da poção correspondente e os ingredientes principais. Quanto ao paradeiro de Ince Zangville, Klein optou temporariamente por não tomar a iniciativa de procurá-lo. Ele poderia até evitá-lo um pouco. No entanto, se descobrisse acidentalmente esse seu inimigo, sem se expor, não se importaria de fazer uma boa ação e enviar uma carta anônima para a Igreja da Deusa da Noite Eterna. A renda de um detetive particular pode, no máximo, sustentar um padrão de vida de classe média. Se eu quiser dinheiro suficiente para comprar a fórmula da poção e os materiais de Beyonder, dependerá da senhorita Justiça, ou será por meio de investimentos com as 100 libras restantes que deixei em minha conta anônima. Sim, não posso tocar nas 92 libras que tenho por enquanto. Talvez eu não tenha renda por algum tempo. Com isso em mente, Klein de repente se sentou. Chegou ao primeiro andar e começou a ler os vários jornais que comprava de passagem. Esses jornais frequentemente traziam notícias sobre o que havia sido inventado e exigia investimentos, ou como alguém desejava formar um consórcio com outras pessoas para fazer um determinado negócio. Klein confiou em seu conhecimento da terra e em sua compreensão desta era para examinar cuidadosamente os projetos. Infelizmente, nenhum dos jornais de hoje era confiável. Às 15 para as 3, voltou para seu quarto, trancou a porta, fechou as cortinas e usou o pó da noite sagrada para criar uma parede de espiritualidade. Klein deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Ele se sentou na cadeira de espaldar alto pertencente ao tolo antes de estender sua espiritualidade e tocar a estrela carmesim que simbolizava o sol como se estivesse respondendo a uma oração. Esta é uma das poucas coisas na minha nova vida que não mudou, ele suspirou de repente.
Em uma área fora da Cidade de Prata, em uma torre preto-acinzentada que estava meio desmoronada. 9 membros de um esquadrão de patrulha estavam reunidos em torno de uma fogueira acesa, conversando sobre suas experiências nos últimos dias. Havia também alguns outros membros da equipe guardando o perímetro, preparados para qualquer possível ataque que pudesse surgir da escuridão. Muitos dos Beyonders da Cidade de Prata usaram seu sangue para lhes ensinar uma lição. Em todos os momentos, nunca baixem a guarda. Os monstros na escuridão podem muito bem estar bem atrás de você. Numa noite em que a frequência dos raios era muito baixa, era preciso manter as chamas acesas e a luz brilhando. Uma vez que estavam completamente envolvidos na escuridão, não era impossível que todos desaparecessem. Ninguém poderia dizer com certeza que coisas terríveis aconteceriam na escuridão total, porque a realidade havia quebrado os limites de sua imaginação uma e outra vez. Derek Berg permaneceu reservado e silencioso enquanto ouvia silenciosamente seus companheiros relembrando o monstro que haviam encontrado antes. Era um monstro humanoide com olhos cobrindo todo o corpo. Para acabar com o monstro, sua equipe de patrulha sofreu um preço alto com 5 feridos e 2 deles gravemente feridos. De repente, a visão de Derek ficou turva e ele se sentiu envolvido por uma espessa névoa cinza. Em um lugar inexplicavelmente distante, nas profundezas da névoa cinzenta, uma figura borrada estava sentada em uma antiga cadeira de espaldar alto, olhava para ele. Prepare-se para a reunião. A voz do tolo ecoou nos ouvidos de Derek, mas nenhum de seus companheiros de equipe percebeu. Depois de desviar o olhar e observar a área por mais de 10 segundos, Derek foi até a beira do fogo, encostou-se na parede quebrada e fingiu estar dormindo. Desde que descobriu que os membros do conselho de 6 membros e o ancião Lovia não conseguiram descobrir a existência do Sr. Tolo, ele gradualmente acreditou que, desde que não revelasse nenhuma pista descuidadamente, poderia assistir silenciosamente a reunião do clube de tarô acima da névoa cinzenta, mesmo sob o olhar dos outros. Backlund, Burgo Imperatriz. Usando a desculpa de que estava cansada, Audrey voltou para seu quarto. Ela conteve sua excitação e não andou de um lado para o outro. Em vez disso, sentou-se silenciosamente na cama, esperando a convocação do Sr. Tolo. Meu pai estava ocupado se comunicando com os outros membros do parlamento sobre o projeto de lei proposto, e o guarda Beyonder não está me seguindo constantemente. Obrigado, deusa. Minha vida finalmente voltou ao normal. 2 semanas se passaram. O senhor enforcado deve ter preparado a glândula pituitária de uma salamandra arco-íris madura. Estou prestes a avançar para a sequência 8. Audrey pensou com olhos brilhantes. Para ela, isso foi ainda mais emocionante e ver. Ali a pena esperar do que a recompensa de 30.000 libras e a grande plantação no valor de pelo menos 8.000 libras. Finalmente, ela viu o familiar carmesim ilusório surgir em sua direção como um maremoto, afogando-a. Em um veleiro de aparência antiga. Alger Wilson trancou a porta da cabine do capitão e sentou-se atrás de um sextante e dos registros do navio. Ele continuou memorizando o conteúdo da espessa pilha de folhas à sua frente. Após as investigações, ele deixou a agitação de Backlund sem escrúpulos após ser recompensado pelos escalões superiores e voltou ao mar, carregando um lote de páginas do diário de Roselle copiadas secretamente. Depois de digerir a poção navegador, poderei avançar normalmente. Minhas contribuições são suficientes para eu receber a fórmula e os ingredientes. No entanto, isso vai expor o fato de que conheço o método de atuação. Existem vantagens e desvantagens. Alger balançou a cabeça, subitamente distraído. Naquele momento, ele sentiu a convocação do tolo. Sua mente de repente se lembrou do rosto do contra-almirante Furacão, Quilangos, cuja carne e sangue apodreceram rapidamente quando pedaços de seu rosto se desprenderam. Alger instintivamente abaixou a cabeça, permitindo que a maré carmesim o envolvesse. Acima da névoa cinza, dentro do palácio que parecia a residência de um gigante. Tendo ativado sua visão espiritual, Klein examinou Justiça, Enforcado e Sol para confirmar seus estados atuais. Audrey estava prestes a cumprimentar alegremente a todos quando de repente viu o Enforcado gesticulando para ela antes de correr para falar diante dela. Senhor Tolo, consegui 19 páginas do diário de Roselle desta vez. Aqui, devo agradecer por enviar seu adorador para me ajudar a me livrar de Quilangos. Essas páginas do diário serão a compensação que devo pagar. 19 páginas. Nada mal. Klein não falou muito sobre o adorador enquanto sorria fracamente. Esse é o princípio da troca equivalente. Como esperado do Senhor Tolo. Um almirante pirata com um item místico não era nada para ele. Pelo que parece, não preciso mencionar minha reivindicação da recompensa.
Eu me pergunto quantos Beyonders de alta sequência o Senhor o Tolo tem como seus adoradores. Audrey começou a usar a palavra ele, dele ou seu para se referir ao tolo sem perceber. Ao ouvir a resposta do tolo, Alger disse humildemente: o limite da minha memória atual é de 6 páginas. Por favor, permita-me entregá-las a você em ocasiões diferentes. Sem problemas. Klein, que estava cercado por uma espessa névoa cinza, assentiu gentilmente. O sol, Derek, olhou para as páginas que apareceram na frente do enforcado e ficou muito curioso sobre o conteúdo do diário. Com suas experiências anteriores, ele acreditava que os itens nos quais o Senhor Tolo estava interessado definitivamente continham muitos mistérios. Ele olhou para a senhorita Justiça e, quando viu que ela não teve o impulso de perguntar, ele cautelosamente manteve seu silêncio. Logo, as 6 páginas do diário estavam completas e chegaram às mãos de Klein. Audrey e os outros começaram a esperar em silêncio. Eles já estavam acostumados com essas coisas. Klein olhou para baixo e leu a primeira página, 16 de dezembro. Consegui entrar em contato com o sujeito patético que está preso na tempestade e se perdeu na escuridão. Por fim, uma das primeiras páginas do diário, Klein ficou encantado, e ficou mais concentrado. Ele chamava a si mesmo de Senhor Porta e tentou me ensinar um ritual complicado e difícil. Ele queria que eu ajudasse a voltar ao mundo real e prometeu atender a 3 dos meus pedidos. Será que ele acha que eu sou estúpido? Eu vivi por mais de 60 anos em minhas 2 vidas. Ele acha que não posso dizer que está a manipulação usual feita por deuses e demônios malignos? Mas a história da 4ª época que ele descreveu foi realmente interessante. Fim do capítulo. Créditos narrador K.